Raíza, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Eu queria começar te perguntando como e por que surgiu o Mães da Resistência. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de participar aqui, né, e trazer a importância, né, da comunidade LGBT, poder falar sobre a existência, né, desse trabalho do nosso coletivo. Bom, o coletivo ele nasceu, numa situação de violência, né, tinha acontecido um caso de transfobia, de violência, de transfobia, né, e a Tereza, que é a cofundadora do coletivo, junto com a Rebeca, filha dela, conversaram com um amigo, e aí nessa conversa eles pensaram que eles precisavam fazer alguma coisa. E aí foi quando a Tereza falou: vamos fundar o coletivo. E aí elas começaram só elas duas, e depois foram pessoas se achegando aí a esse trabalho, né? E como é que você chegou até o coletivo e qual que é o trabalho que você faz no Mães da Resistência hoje? Então, eu cheguei assim, eu fui convidada para participar do primeiro documentário que foi feito pela Secretaria de Educação, na época era ainda a administração de Celso Cota. E aí tinha a lei da Semana da Diversidade, e eles queriam falar sobre a diversidade na cidade, né? E aí eu tinha passado por uma situação, eu não morava aqui, tinha passado por uma situação de transfobia na escola, e aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com muito medo de como meu filho seria tratado aqui. E aí, quando eu cheguei na escola e conversei, eu vi que ali eu estava sendo acolhida. E foi a partir desse processo de acolhimento da direção e da pedagoga da escola que meu filho estudava, elas me chamaram para participar desse coletivo, do documentário, né? E contar um pouco da minha história. E aí, no processo de ir lá assistir o documentário, elas me chamaram para fazer parte do coletivo, né? E aí, com o tempo, eu fui, só fui. E hoje você é secretária do coletivo. Isso. Hoje eu ocupo o cargo de secretária no coletivo, então eu faço alguns diálogos com alguns setores, né? Tanto da prefeitura quanto em outros lugares, né? Faço essa questão da mídia, de dialogar. Cada Eu me envolvo um pouquinho em cada coisa, assim, né? Porque tudo passa pelas secretárias, né, do coletivo. Então, nesse momento, a gente vai dividindo tarefas também, fazendo essa divisão de tarefas. E eu fico com essa parte de diálogos. E são quantas pessoas trabalhando hoje no coletivo? Hoje, trabalhando ativamente no coletivo, são 8 pessoas. E quais que são, os objetivos e as ações do coletivo hoje? Então, né, a gente quer trazer para fora toda essa questão de contar nossa história e que essa história inspire outras mães a acolherem os seus filhos, né? Mas também trazer para a sociedade a importância da comunidade LGBT e do acolhimento da comunidade LGBT na cidade. Então, o que que a gente faz? A gente faz capacitação, a gente, na Semana da Diversidade, a gente fez essas capacitações, né? A gente tenta dialogar com as escolas, né, para trazer para a educação esse debate, que é extremamente importante. A gente também faz acolhimento das pessoas, tanto da comunidade LGBT quanto suas famílias. A gente faz esse trabalho mesmo de formiguinha, de estar sempre ali, buscando por direitos, mas também conscientizando. E vocês têm uma sede? Hoje nós não temos, antes era na casa da Tereza, né? A Tereza cedeu a casa dela para atender e acolher a comunidade LGBT. Quando veio a pandemia, isso teve que se encerrar, né? Porque, né, cada um teve que ficar nas suas casas, e aí a gente acabou não conseguindo mais ocupar esse espaço. E aí agora, recente, tem uma semana, que a gente conseguiu um diálogo com o Sindicato Metabase Inconfidentes, em que eles disponibilizaram uma sala para a gente fazer esse acolhimento e também, né, fazer alguns diálogos ali naquele espaço, lá no Jardim dos Inconfidentes. Nossa, que ótimo. E é uma conquista importantíssima, porque a gente tendo um espaço para acolher, né, traz essa privacidade também, né, que era uma coisa que na casa da Tereza era um apartamento, né? Então as pessoas não tinham liberdade em certa medida, mas era o espaço que tinha para acolher. E a gente tinha o atendimento da psicóloga.
Então todas as pessoas passavam pela psicóloga. Hoje, a gente está tentando reerguer esse espaço, né, ter esse lugar de novo de acolhimento, né, para que as pessoas se sintam seguras também dentro da cidade, e sintam seguras com elas mesmas, né. Então, reconquistar esse espaço é muito importante. E qual que você acha como é que vocês percebem, o impacto das ações do coletivo na vida das pessoas que procuram vocês, tanto, né, da comunidade, quanto das mães? Eh, eu vejo que a gente precisa avançar muito, né. Mas porque é isso, né, a gente está tentando esse espaço também de visibilidade para que as pessoas saibam e conheçam o nosso coletivo, né, para que as pessoas tenham esse momento de acolhimento, porque, contando a partir dos nossos processos enquanto mães, né, foi muito difícil, né, passar por esse processo sozinho. E o coletivo ele está aí para isso, né, para trazer esse acolhimento, esse amor de mãe, não só para a comunidade LGBT, mas para as famílias, para que a gente se sinta acolhido, para que a gente sinta que tem pessoas que lutam junto com a gente, para que a gente se sinta fortalecido. Eu acho que esse trabalho de acolhimento, ele fortalece um ao outro, né. A história da Leni, por exemplo, tem muito disso. Conhecer o coletivo e entender que ela precisava mudar para que a filha dela tivesse um espaço seguro na cidade e somar o coletivo. Para que isso possa acontecer também, né, traz essa importância do coletivo nesse espaço, né, da cidade, de acolhimento, de mostrar que nós não somos só um coletivo que faz, ações, mas que a gente também está diretamente é um coletivo familiar, né, que nossas famílias existem, né, que a gente precisa se acolher, porque para fora das nossas casas a gente já tem quem não nos acolha, né. Então que essas pessoas se sintam seguras com a gente, no espaço, né, do coletivo, nas lutas também, nos diálogos, né, porque a gente quer uma sociedade que acolha os nossos filhos tanto quanto nós acolhemos. É muito interessante isso, porque eles procuram, né, principalmente as mães vão procurar vocês, e vocês passaram por todos esses processos, vocês são mães de pessoas da comunidade LGBT, é muito interessante, né, assim, se ver e falar: "Nossa, podia ser eu posso estar aqui, eu posso cuidar também". E esse amor, né, porque, cada uma de nós passou por um processo de forma diferente, né. Algumas foi super ok, foi tranquilo, algumas passaram por esse momento de sofrimento, né. E é unânime que a gente não quer que os nossos filhos sofram violência. Então, o amor nos conectou, nos juntou, né, para tanto lutar, mas para tanto acolher. E é assim, a importância do acolhimento, né. Como que é tão importante esse acolhimento para a gente apoiar, mesmo que a gente não entenda, né, eu falo assim, é um processo, a gente não vai entender de primeira, até porque a gente está numa sociedade que ao todo tempo fala que a nossa família está errada, que nós estamos errados, que julga muito as mães, né. Então em todos os sentidos aí, não é nem só mães de comunidade das pessoas de comunidade LGBT, mas todas as mães são julgadas de alguma forma, né. Então, esse processo de entender que está tudo bem, que não é fácil, mas que a gente tem pessoas que estão com a gente para acolher, para amar, para suportar, para passar por cima disso e também para dividir experiências, fortalece as famílias, né, e é isso que a gente quer fazer, fortalecer o vínculo familiar, principalmente de pessoas LGBT.